Olá, meus queridos, meu nome é Rosiane, faço parte da Igreja Internacional Verdadeiros Profetas do Senhor Jesus Cristo. Fui chamada por Deus com o dom ministerial de profeta, então estou aqui para gravar um vídeo, da parte do Senhor para a igreja brasileira, uma palavra que o Senhor me deu, para pregar, para entregar para a nossa nação, para o povo brasileiro, amém? Então eu estou aqui para gravar esse vídeo, Fica comigo até o final e escuta o que Deus tem para falar através da sua palavra, porque a sua palavra é como espada afiada de 2 gumes e é apta para discernir os pensamentos do coração, amém? Então, já vai compartilhando esse vídeo o máximo possível para que pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor e que elas possam ouvir o que Deus tem para falar, porque quando Deus ele fala, Ele quer que haja arrependimento das nossas partes, amém? Ele quer que haja o arrependimento. Então vai compartilhando esse vídeo para que vidas sejam alcançadas pela palavra do Senhor, amém? Então eu vou ler agora a palavra de Ezequiel 21, uma palavra muito forte, é uma palavra de exortação, para a nossa nação, para a igreja brasileira, amém? E olha o que a palavra do Senhor diz, lá em Ezequiel capítulo 21, que vai falar sobre a espada do Senhor, O que eu entendo com essa palavra é que a igreja brasileira, a nação brasileira está debaixo da espada do Senhor, está debaixo de ira, eu acredito do próprio Deus, que está irado contra a nação brasileira, devido a tantas coisas erradas que estamos vendo, então isso já está cheirando mal aos olhos do Senhor, às narinas do Senhor, perdão, já está cheirando mal as suas narinas, Então Deus, tirou a sua espada, e está pronta para descer sobre a nação brasileira. E olha o que a palavra do Senhor diz lá em Ezequiel capítulo 21. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Jerusalém e derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. E diz a terra de Israel: Assim diz o Senhor, eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio, O que eu entendo com essa palavra é que o Senhor está falando, que ele fala para Ezequiel profetizar contra Jerusalém, Então Deus fala para Ezequiel: vai, Ezequiel, dirige o rosto contra Jerusalém, profetiza contra ela, profetiza contra este povo, contra os santuários, Então o juízo de Deus, a espada do Senhor está virada contra a nação brasileira, principalmente virada para a igreja, que tem se corrompido, que tem praticado o pecado, que tem feito aquilo que não é bom diante dos olhos de Deus, que tem cometido abominações, que tem cometido pecados, Então o próprio Deus fala para Ezequiel, profetiza contra a casa de Israel, contra os santuários, Os santuários, as igrejas, Então é muito pecado principalmente da igreja, que se corrompeu, que deixou o primeiro amor e que está agora praticando pecado, e isso não tem agradado a Deus. E diz: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Jerusalém
e derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel, né? Irmãos, santuários, né? Fala da igreja, né? A espada do Senhor está virada contra a igreja, contra líderes, contra pastores, homens que se dizem ser de Deus, né? Mas têm cometido abominação, que têm cometido pecado, que não tem agradado a Deus, que não tem agradado ao Senhor, né? Que estão pregando a palavra, mas estão em pecados, estão em adultérios, estão em fornicação, né? Se venderam, venderam a palavra, venderam a essência, né? A santidade, não existe mais santidade, não existe mais reverência, né? Não existe mais o temor de Deus, né? Então, a palavra do Senhor fala sobre isso, que o Senhor iria descer com a espada contra a igreja, contra os líderes, contra aqueles que são falsos pastores, falsos mestres, que estão ali para enganar as ovelhas, que estão ali para enganar o povo de Deus, né, com falsas doutrinas, com palavras de religiosidade, né, enganando o povo, né? E hoje você vê isso muito dentro das igrejas hoje em dia. Você vê que não se existe mais, né, o temor de Deus, não existe mais a reverência do Senhor, né? O altar está contaminado, as igrejas estão contaminadas, os altares estão contaminados, e por isso que Deus fala nessa palavra, né? A espada do Senhor irá descer, né? Porque Deus está vendo. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. E você acha que Deus não vê? Você acha que Deus não vê a malícia, não vê o pecado dos homens, do que eles estão cometendo? Mas Deus vê tudo, né? Deus, ele vê o coração do homem, ele vê o que está lá dentro. Muitos podem até enganar o próximo, podem até enganar a ovelha, enganar qualquer outra pessoa, mas não engana a Deus. Porque a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. Então Deus vê tudo, né, irmãos? Deus vê tudo, né? Hoje em dia está difícil viver uma vida com Deus dentro de uma igreja, porque às vezes você não sabe por quem você está sendo liderado, às vezes você não sabe quem é o seu pastor, né? O que é que ele está ensinando, o que ele faz, né? Às escondidas, só Deus vê, só Deus sabe, né? Então, se o próprio Deus está falando sobre a espada dele, sobre principalmente a igreja brasileira, principalmente sobre o Brasil, é porque Deus está vendo que as coisas estão feias, que as coisas já estão cheirando mal às narinas do próprio Deus, né? Então, se Deus está falando isso, é porque as coisas já estão graves, já estão terríveis diante do próprio Deus, né? E a própria palavra do Senhor vai dizer que o juízo de Deus começará primeiro pela igreja, né? Começa primeiro pela igreja, né? Então, se Deus está falando isso, é porque as coisas estão sérias. E Deus fala através de Ezequiel, para que Ezequiel profetizasse a espada do Senhor, que iria descer
sobre o santuário, sobre Israel, né? A igreja de Deus, a igreja que está corrompida. E fala assim: e diz a terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que eu sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. Irmão, tem uma palavra do Senhor que fala assim, que aquele que constitui-se amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Ou seja, não é o próprio Deus que se torna o nosso inimigo, é nós, né, que se tornamos inimigos de Deus a partir do momento que a gente começa a amar o mundo, a partir do momento que a gente começa a amar as riquezas, a partir do momento que a gente começa a amar as coisas daqui da terra, amar o dinheiro, amar a fama, amar o pecado, amar o adultério, né, a prostituição, a fornicação. O próprio Deus diz que vocês se constituem meus inimigos quando vocês fazem essas coisas, quando vocês praticam pecado, quando vocês praticam o erro, quando vocês começam a se afastar de mim, né? O próprio Deus fala isso, eu não lembro agora a referência, depois eu vou procurar essa referência e colocar aqui, né? Então Deus, Ele não se torna nossos inimigos, nós somos quem se tornamos inimigos dele. Quando nós estamos praticando pecado, né? E a corrupção da nação brasileira está muito grande, as injustiças estão muito grandes, né? Está muito grande as injustiças, o pecado, a romantização do adultério, da fornicação, do casamento entre ambas duas pessoas do mesmo sexo. Então isso não tem agradado a Deus, né? Muitas das vezes mesmo até dentro da igreja, dentro das igrejas, pessoas, né, que começam a romantizar o pecado e dizer não tem nada a ver, você pode ser o que você quiser, você pode se vestir como quiser, você pode ficar com quem você quiser, né? Não tem mais a separação do pecado, daquilo que não é pecado. E tem uma palavra do Senhor que vai falar, diz que ai daquele que ao certo chama errado e ao errado chama certo, né? Então hoje, você falar da palavra do Senhor, você pregar aquilo que é certo para as pessoas é errado, coisas do passado, você não tem mais nada a ver, chama você até de quadrado, louco, porque você está simplesmente mostrando o caminho certo, mostrando que aquilo que é errado, que é aquilo que não agrada a Deus, né? Então, Deus estava usando o profeta Ezequiel para profetizar, e Ezequiel estava indo da parte do Senhor falar para aquele povo, né? Falar para o povo, para Israel. E diz assim, versículo 4: por isso hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio, a minha espada sairá da bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte. Né, irmãos? Às vezes a gente não conhecemos quem é Deus. A gente acha que Deus é só um Deus bom, que está ali só para pedir, para atender os nossos pedidos, que Deus está ali só para eu só buscar a Deus na hora que eu preciso, né? Mas esse mesmo Deus, ele é o fogo consumidor. Ele mesmo diz, eu tirarei a minha espada da bainha, né? Eu tirarei a minha espada da bainha. Então, ele é o fogo consumidor também. Deus também é fogo consumidor. A palavra do Senhor diz que o povo de Israel, né, quando eles estavam lá, Deus
falou para Moisés: Moisés, eu vou destruir esse povo, porque esse povo não tem jeito para esse povo só peca, então eu vou destruir esse povo e a partir de ti, Moisés, eu faço outro povo, eu crio outra nação a partir de ti, né? E Moisés diz: mas Senhor, se o Senhor matar eles, né? O que aqui que o povo do Egito vai dizer que o Senhor tirou eles de lá para matar eles aqui, no meio do deserto, né? Então, olha, ao mesmo tempo que Deus é amor, mas Deus também é como um fogo que Ele consome, né? Ele é justiça, Ele é a própria justiça, né? Então, se o próprio Deus está dizendo assim: eu vou descer a minha espada contra a igreja, contra a nação brasileira, porque é a justiça de Deus, né? É porque Deus não está mais aguentando o pecado que está ocorrendo, né, na nossa nação. Eu vejo isso, né? O juízo de Deus, a justiça de Deus, porque Deus, ele é justiça, é a própria justiça, né? E infelizmente é as consequências das escolhas, é a consequência dos atos, das más escolhas, de escolher o pecado e não escolher a Deus, né? E fala aqui ainda: e saberá nela toda a carne que eu, Senhor, tirei a minha espada da bainha e nunca mais voltará a ela, né? Saberá toda a carne que eu, Senhor, né, tirei a minha espada da bainha, nunca mais voltará a ela, né? Então o povo vai ter consciência dos atos, e vão saber que foi o próprio Deus. Porque o próprio Deus está dizendo: ele saberá, toda a carne saberá que foi eu que fiz isso. Toda a carne saberá, porque o controle está nas mãos de Deus, né? Tudo está na mão de Deus. E o próprio povo saberá que foi Deus. O próprio Deus vai se revelar e vai dizer: foi eu que fiz, para mostrar que eu sou Deus, para mostrar que diante de mim não existe outro, nunca haverá outro além de mim. Vocês vão saber que foi a minha mão, que foi eu que fiz, porque eu sou Deus, eu faço como quero, quando quero e como quero. Não é o homem que tem o controle de tudo, né? Você vê os poderosos aí e que criam nuvem artificial e criam um monte de coisa e acham que são dono do mundo e acham que são dono da terra, mas não, o dono ainda continua sendo Deus. Deus ainda continua sendo o Deus do mundo, que controla tudo e todos, porque não existe nenhum outro nome não existe outro nome entre os homens além do nome de Jesus, pela qual nós possamos ser salvos. Então não existe outro. Só existe eles, né? Então as pessoas acham, porque têm dinheiro, porque são grandes, porque são poderosos, acham que são deuses, que podem tudo, mas não podem, porque o controle ainda está na mão do próprio Deus. E Deus, ele tem mostrado os seus sinais, né, na natureza, né, através de tsunamis, através de terremotos, através de enchentes, de furacões, né? Então tudo isso Deus ele tem mostrado através da natureza, porque a própria palavra do Senhor diz que se nós se calarmos, as próprias pedras clamarão, né? As próprias pedras clamarão. Então eu vejo Deus agindo com juízo, né? Apertando as coisas para ver se o povo se converte, para ver se o povo reage, para ver se o povo acorda, né? E ele está falando que quando acontecer, toda a carne saberá que foi ele, né? Foi Deus. Foi Deus que fez. As pessoas vão dizer: foi Deus que fez, né? Para Deus mostrar que ele ainda faz. Para Deus mostrar que ele ainda é Deus, que ele ainda tem o domínio e o controle.
né? E saberá toda a carne que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha e nunca mais voltará a ela, né? A espada do Senhor, né? Juízo, morte. Fala sobre isso, né? Sobre juízo. Então, é essa palavra que Deus está falando para Ezequiel, né? Profetizar. Glória a Deus. E o versículo 6. Tu, porém, filho do homem, suspira à vista deles, com o quebrantamento dos teus lombos, e com amargura será que, quando eles te disserem, por que suspira tu? Dirás, por causa das novas, porque vem, e todo o coração desmaiará, e todas as mãos se enfraquecerão, e todo suspiro se angustiará, e todos os joelhos se desfarão em águas, e eis que vem, e se realizarão, diz o Senhor Jeová. Né, irmão? Então vai acontecer, né, o juízo de Deus, né? Todo joelho se desmaiará, todo o coração, né, tremerá por causa da espada do Senhor. E eles vão saber que foi Deus, né? Eles vão saber que foi o próprio Deus que permitiu, que desceu, né? Porque Jesus ele falou assim: eu não vim trazer paz, mas sim espada, né, irmão? Jesus, ele veio trazer espada, né? Foi colocar filho contra pai, pai contra filho, nora contra sogra, irmão contra irmão. Por quê, irmão? Porque o nome de Jesus separa pessoas, né? O nome de Jesus faz com que o outro seja odiado, porque o próprio Jesus disse assim: vocês serão odiados por causa do meu nome, né? Então Jesus veio para fazer essa divisão, né? Para dividir nessa questão aí, né? E por isso que ele falou: eu vim para trazer espada. Eu vim para trazer a espada, né? Glória a Deus. E todas as mãos se enfraquecerão, e todo o espírito se angustiará, e todos os joelhos se desfarão em águas. Eis que vem, e se realizarão, né? As mãos se enfraquecerão, né? Não vão ter forças para reagir, para fazer nada, né? Porque é o próprio Deus, né? Então, quando é o próprio Deus que faz, né? Quem pode ir contra o próprio Deus, né? Quem pode fazer alguma coisa assim quando é o próprio Deus que permite, né? Versículo 6. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza e diz: assim diz o Senhor, a espada está afiada, também a sacalada, para matar, e está afiada para reduzir, está sacalada para alegrar-se nos ermos, pois a vara do meu filho é quem despreza todo madeiro, e foi dada a sacalar para ser manejada, e essa espada está afiada e está assacalada para ser posta na mão do matador. Né, irmãos? A espada, irmãos, já está preparada, a espada já está pronta, né? Já está pronta para estar na mão do matador, né? O juízo de Deus virá e todos saberão que foi Deus, porque ele está falando aqui no versículo 3: saberá toda a carne que eu, o Senhor, tirei a minha espada. Então,
Não tem como, vão saber que foi o próprio Deus. Não tem como dizer foi uma falsa, foi que o que essa irmã está falando aqui é uma falsa profecia, ela não está falando a verdade. Mas quando acontecer, todo mundo vai saber que foi o próprio Deus. Todo mundo vai saber que foi Ele. Foi Ele, porque Ele ainda está no controle de tudo. Ele ainda manda. E tudo e todos têm que obedecer, né? Até o diabo tem que obedecer. Porque quando Deus manda, quando Deus faz, é Ele, não é o homem. E o homem, irmão, não tem o controle de tudo. O homem não tem o controle de todas as coisas, né? Tem muitos poderosos que acham que têm o controle de tudo, que podem fazer tudo, que podem controlar o clima, que podem controlar o vento, que podem criar nuvens artificiais, sol artificiais e criam tantas coisas e acham que estão protegidos, né? E acham que estão seguros. Mas a própria palavra do Senhor vai dizer assim: maldito o homem que confia no homem, na força do seu braço, né? Que confia no que tem, no que possui, no que fez, né? Porque tem um bom diploma, porque é grande. Mas o próprio Deus está falando isso, né? Já está pronto, já está na mão do matador, né? E é o Senhor falando, né, através de Ezequiel, para que Ezequiel fosse lá e profetizasse. E o versículo 12, fala: grita e geme, filho do homem, porque será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Espanto será o meu povo por causa da espada. Bate, pois, na coxa, porque faz uma prova, e que seria se não existisse a própria vara? Desprezará, diz o Senhor. Né, irmão? O Senhor falando através de Ezequiel. Grita, Ezequiel. Grita. Grita, filho do homem, porque será contra o meu povo, né, irmão? O Senhor está deixando bem claro que a espada está voltada contra o povo dele, contra a igreja, né? É muita corrupção, é muita mentira, é muita falsas profecias, das doutrinas de demônios que ensinam coisas que não estão de acordo com a palavra do Senhor, que não pregam a verdade, né? Que estão em pecado, que estão em adultério, em fornicação, né? Que aceita todo mundo de todo jeito dentro da igreja, aceita o pecado de todo mundo, não corrige, não confronta o pecado, não mostra onde está errando, né? Então, é contra a espada do Senhor, é contra a sua igreja, porque o Senhor está falando através de Ezequiel. Profetiza, filho do homem, contra os príncipes de Israel, né, irmão? Os príncipes de Israel são os líderes, são aqueles que são governantes, que estão na posição de liderança, né? Então ele fala através de Ezequiel para profetizar contra os príncipes de Israel, contra todos os príncipes de Israel. Espanto será o meu povo por causa da espada. Bate na mão e na coxa, né? O povo vai ficar espantado quando a justiça de Deus descer, quando o juízo de Deus descer, quando a espada descer. E eles saberão que foi Deus, eles saberão que foi o próprio Deus que fez isso, né? Que foi o próprio Deus que causou
né, o juízo, que fez o juízo, que executou o juízo. Tá sério, irmão, tá sério. Essa geração que nós estamos vivendo, né, a geração que está com Sodoma e Gomorra, é muito pecado, é muita prostituição. Não existe mais o compromisso com Deus, com a palavra, né? Ao ponto de isso já chegar diante de Deus cheirando mal, né? E Deus descer com a espada, né, irmãos? Então vai acontecer, né? A espada do Senhor contra a igreja, contra os príncipes, contra os líderes, né? Porque a palavra do Senhor vai dizer que o julgamento começa primeiro pela igreja, depois pelos ímpios, depois pelos demais. Está lá no Novo Testamento essa palavra, né? Então, sempre vai começar primeiro pela igreja, né? E estamos vivendo nos últimos tempos, né? Jesus está voltando. E eu acredito que isso é cumprimento da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor vai falar que nos últimos tempos haveriam homens amantes de si mesmos, presunçosos, que amigos dos deleites mais do que amigos de Deus, avarentos, presunçosos, irreconciliáveis, soberbos, presunçosos, né? Sem afeição natural, né? Sem afeição natural, ou seja, se declarar uma coisa que não é, né? E isso você vê nesses nossos tempos, o amor de muitos se esfriando, não existe mais amor ao próximo, não existe mais amor. É cada um por si, né? É cada um querendo o seu próprio bem-estar e esquecendo que Deus nos deixou aqui nessa terra para que nós viéssemos praticar a sua palavra e a sua justiça. Amém? Glória a Deus. E o versículo 13. Porque se faz uma prova, e que seria se não existisse a própria vara, desprezará, diz o Senhor Jeová. Tu, pois, filho do homem, profetiza, bate com as mãos uma na outra, porque a espada até a terceira vez se dobrará. A espada é dos atravessados, dos mortalmente feridos, e entrará neles até as recâmaras, para que desmaie o coração, e se multipliquem os tropeços contra todas as suas portas. Pois a porta da espada foi feita como um raio e está reservada para matar, né? Para que desmaie o coração e se multipliquem os tropeços. Todas as suas portas pus à porta. Né, irmãos, a espada, o Senhor falou, pus sobre as portas, né, irmão? Porque acredito que quando acontecer, né, será de repente, né? Porque já está pronta, né? A espada do Senhor já foi desembainhada, já foi tirada da bainha. Para que desmaie o coração e se multipliquem os tropeços contra todas as suas portas. Pus a porta à espada, feita como raio, e está reservada para matar, né? Está reservada para matar. Ó espada,
Une-te e vira-te para a direita, prepara-te e vira para a esquerda, para onde quer que o resto se dirija. E também eu meterei com as minhas mãos uma na outra, farei descansar as minhas indignação, eu, Senhor, farei. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, propõe 2 caminhos por onde vem a espada do rei da Babilônia. Ambos procederão de uma mesma terra, por neles marcos e indicadores, pois na entrada e nos caminhos para a cidade. Um caminho proporás por onde virá a espada contra Rabá, dos filhos de Amon, enquanto Judá em Jerusalém e fortificada, porque o rei da Babilônia parará na encruzilhada no cimo dos 2 caminhos. Para fazer adivinhações, aguçará as suas flechas, consultará os serafins, atentando às estranhas, né? Glória a Deus. O Senhor fala através de Ezequiel, né? Propôs 2 caminhos por onde virá a espada do Senhor, né? Porque o rei da Babilônia parará nas encruzilhadas, no cimo dos 2 caminhos. Para fazer adivinhações, aguçará as suas flechas, consultará os serafins, atentando aos estranhos. Sabe, a própria palavra do Senhor vai dizer que, eu acho que ele fala através de Paulo sobre os últimos tempos, né? Espíritos enganadores que enganariam, diz a palavra, que se possível até os escolhidos, até aqueles que são escolhidos por Deus, que conhecem a palavra, né? De tão merambulante que é as trevas, né? A própria palavra do Senhor diz que o inimigo, ele também se disfarça como um anjo de luz, né? Versículo 20, né? Por um caminho proposto por onde virá a espada, contra Rabá, filho de Amon, contra Judá e Jerusalém, e fortificada, né? Então a espada do Senhor, ele fala através de Ezequiel que veria sobre essas cidades, né? Sobre Rabá, sobre Amon, Judá e Jerusalém. Então eu acredito que a espada do Senhor virá, né? Começará pelo Brasil, mas também se estenderá pelos outros países, né? Por outros lugares do mundo inteiro, né? Porque Deus, ele é o dono do mundo inteiro. Deus é quem governa e quem controla tudo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Versículo 24. Versículo 23 diz:
será aos olhos deles como adivinhação vã, pois foram ajuramentados com juramentos entre eles, mas ele se lembrará da maldade para que sejam apanhados. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: visto que me fazeis lembrar das vossas maldades, descobrindo as vossas prevaricações, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, visto que vierdes em memória, sereis apanhados na mão. Né? Então, essa palavra, ela fala assim, que as pessoas, elas saberão que pecaram contra Deus, elas saberão que estão pecando, né? Porque essa palavra fala isso. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: visto que faz lembrar das vossas maldades, descobrindo as vossas prevaricações, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, e visto que viestes em memória, sereis apanhados na mão. Tu, profano, ímpio, príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema maldade. Assim diz o Senhor Jeová: tira os diademas, levanta a coroa que está a mesma, exalta, humilha o humilde e humilha o soberbo. Ao revés, a porei, e ela não será mais até que venha aquela a quem pertence a direita, e a ele a darei. Né? Então, o profano, o ímpio, príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema maldade. Assim diz o Senhor Jeová: tira os diademas, levanta a coroa que está e tira o diadema que está. Não será a mesma, exalta o humilde e humilha o soberbo. Né? Não tem justiça, né? A gente vê que hoje o pecado ele tem sido romantizado. As pessoas subindo nos altares, subindo nas igrejas, nos púlpitos em pecado, né? Não se tem mais temor nem reverência, né? Eu acredito que, na minha concepção, eu acredito que não deveria ser todo mundo que poderia subir no púlpito para trazer a palavra do Senhor, porque o púlpito das igrejas é o altar, é um lugar santo. Então, as pessoas não podem estar em cima de um altar contaminada, em pecado, né? Porque é algo muito sério. Tá repreendido em nome de Jesus, né? É algo muito sério. Então, não podemos estar servindo a Deus e estar de qualquer forma, estar em pecado, né? E por isso que a espada do Senhor vai descer, porque não se tem mais reverência do nome do Senhor. A gente vê aí muitas pessoas escarnecendo do nome do Senhor, zombando, né? Criticando, perseguindo os servos do Senhor, perseguindo aqueles que estão fazendo a obra, né? A gente vê muitos países aí que tem perseguido o cristianismo, que tem perseguido aqueles que estão a serviço do próprio Deus. E diz assim: e tu, filho do homem, e tu, ó filho do homem, profetiza. E diz assim diz o Senhor Jeová, acerca dos filhos de Amon, acerca do seu desprezo, diz, pois a espada está
desembainhada, assacalada, para a matança, para consumir, para reluzir. Entretanto, entretanto que te vem vaidade, entretanto que te adivinham mentiras para te porem no pescoço dos ímpios mortalmente feridos, cujo dia virá no tempo da extrema maldade. Torne a tua espada a sua bainha, no lugar em que fostes criado, no lugar em que fostes criados, na terra do teu nascimento te julgarei. Derramarei sobre ti a minha indignação, assoprei contigo o fogo do meu furor, entregar-te-ei nas mãos dos homens brutais, inventores de destruição. Ao fogo servirás do pasto do teu sangue. Estará no meio da terra e não virá em memória, porque eu, o Senhor, disse. Né? Versículo 28, eu vou ler de novo. Tu, filho do homem, profetiza. Diz o Senhor Jeová acerca dos filhos de Amon, acerca do desprezado. Diz, pois, a espada já está desembainhada, assacalada para matar, para consumir, para reluzir. Entretanto que te vem vaidade, entretanto que te adivinham mentiras para porem no pescoço dos ímpios, né? O espírito do engano que tem se apossado de muitos, que tem estado sobre muitos que não sabem e que não têm o conhecimento de discernir aquilo que vem de Deus e o que não vem, né? Por isso que, como até a minha amiga, a minha irmã, a profeta Vânia, ela sempre fala assim que nós temos que pedir o dom do discernimento de espírito para que a gente saiba aquilo que vem de Deus e o que não vem. Pedir o dom de discernimento de espíritos, pedir o dom, né, de discernimento de espíritos, para que a gente saiba discernir aquilo que vem de Deus, né, e aquilo que não vem. Então isso é muito importante, é necessário, né? Então Deus está falando aqui através dessa palavra, né, sobre os filhos de Amon, sobre aqueles que adivinham mentiras, né, que estão ali. Muitas pessoas até, eu vi um vídeo de uma pessoa que ela falava assim, que existiam muitos pastores que eram feiticeiros. Era tipo uma palavra assim que ela falava que muitos pastores queriam ter o que ela tinha. Ela era tipo uma bruxa, né? Então eles iriam procurar ela para aprender com ela também como fazer as coisas, né? E Deus não está nisso, né? Deus não está nisso. Deus, Ele é 100% a verdade. Deus não é mentira. Deus não está em ambientes onde a presença dele não está. E o versículo 30 diz: torne a tua espada da tua bainha no lugar em que fostes criado, na terra do teu nascimento te julgarei. Derramarei sobre ti a minha indignação, assoprei contra ti o fogo do meu furor, entregar-te-ei nas mãos dos homens brutais, intentos de destruição. Irmãos, eu acho que acredito que quando Deus ele fala,
eu entregarei vocês nas mãos, né, dos teus inimigos, nas mãos dos homens brutais, inventores de destruição. Então, as coisas que muitas das vezes acontecem das nossas vidas, na vida das pessoas, é por causa das nossas ações, é por causa das nossas escolhas, né? Então, Deus não é injusto de dizer assim, eu estou irado, né? Eu vou descer sobre a nação, porque o pecado já está grande. Aí as pessoas que não conhecem Deus, que acham que Deus é um Deus vingador, que Deus é um Deus injusto, e que, porque Deus tá fazendo isso, né? O que eu fiz. Mas a própria palavra do Senhor está falando aqui que quando acontecer, quando a espada dele descer mesmo, as pessoas vão saber que foi ele. As pessoas vão saber que foi Deus, né? E ele fala que é por conta das ações, é por conta das escolhas, como fala aqui no versículo 24. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, visto que fazes lembrar das vossas maldades, descobrindo as vossas prevaricações, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, visto que viestes em memória, sereis apanhados na mão. Tu, profano e ímpio, príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema maldade. Então, Deus está permitindo, Deus vai descer com a espada, sabe por quê? Por conta da prevaricação, do pecado das pessoas, que já está cheirando mal diante dos olhos dele, diante das suas narinas, né? Portanto, diz o Senhor Jeová, visto que faz lembrar das vossas maldades, descobrindo as vossas prevaricações, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, né? É por causa dos atos das pessoas, do pecado, de estar desagradando a Deus, de estar pecando, de estar fazendo aquilo que não agrada a Deus, né? Então a palavra de hoje, né, foi sobre a espada do Senhor que descerá sobre a nação brasileira, sobre o Brasil, né? Principalmente sobre a igreja que está em pecado, que está fazendo aquilo que não agrada a Deus, né, irmãos? Então a palavra foi só até aqui, e lembrando que se tudo isso está acontecendo é por causa das vossas ações, é por causa do pecado das pessoas que têm chegado diante de Deus, não têm agradado ao Senhor. Amém? Então, como eu falei no início do vídeo, né? Eu vim trazer essa palavra da parte do Senhor para a igreja, para o Brasil, né? Eu vim gravar esse vídeo porque Deus mandou gravar, então eu estou gravando, né? E se você assistiu esse vídeo até o final, né? Ainda dá tempo de mudar, ainda dá tempo de se reconciliar com Deus, de se voltar para Deus, deixar de estar pecando e se arrepender, porque o que Deus quer é que a gente se arrependa, é que a gente se volte para Deus, é que a gente se volte, né? A palavra do Senhor diz que Deus, ele repreende o filho que ama, e Deus está irado, Deus está indignado, porque o pecado já tem cheirado mal diante das suas narinas, amém? Então, se você assistiu esse vídeo até o final, né, compartilha ele para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor, né, para que esse vídeo chegue a quem precisa chegar esse vídeo, né? Então eu quero agradecer a vocês que assistiram o vídeo até o final, e fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!